Oi, Jonah. Só esperar aqui um pouquinho. Tá me ouvindo bem? Sim. Tá me ouvindo bem, Jonah? Oi, gente. Bem-vindos. Vamos esperar o Wallace entrar. Falar desse tema novo. Ai, que bom. Ótimo. Tema novo na veterinária, né? Oi, Ed. Aqui. Oi. Vitor, quanto tempo? Uau. Oi, Mari. Yeah. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Ah, então tá. Tô vendo sua live antes das Ah, 6. você viu a live antes? Peguei meia horinha dela, aham. Ah, legal. É legal porque eu já vou entrar até com esse tema junto pra gente falar um pouco dos animais, das nossas próprias dores, né, a respeito que os animais trazem isso, Com certeza. Claro. né? Então, Aí, hoje já vou dar boas-vindas a todo mundo, muito bem-vindos a essa live extremamente especial no dia 9/9, né? Dizem que portais se abrem, né, em datas iguais. E hoje é dia do veterinário, né? Então, primeiramente, feliz dia do veterinário para você que é veterinário, para mim que sou veterinária, e que a gente vem cuidando aí da saúde dos animais. E a gente vai falar um papo um pouquinho diferente hoje. E eu convidei nada mais, nada menos que o senhor Wallace. E como pode melhorar, né? Porque o Wallace é um dos pioneiros aí falar de saúde física quântica. E quando ele postou um vídeo. Foi essa semana? Ou foi semana passada? semana passada, foi a semana passada. A respeito do ronronar do gatinho. E aí, como eu já venho trabalhando através da física quântica com os animais, com os donos, falei com ele, ele se interessou. Chamei ele para estar aqui com a gente hoje. E aí vai ter esse papo quântico dos animais e principalmente nós. Legal, Eric. É um prazer estar aqui com você. E alegria estar aqui pulando aqui. Tá? Os meus também estão aqui. Serena, ele tá traquinando ali, tirando onda com a Serena. Aham. Mas é isso Show. aí, vamos bater um papo aí sobre esse reino animal, reconexão com a natureza, é uma coisa que eu tenho no meu trabalho, tenho buscado constantemente, né? Essa, de volta para casa, né? Voltar para casa, né? E aí os animais são representantes, né? E tem toda essa inteligência intuitiva, né? Uhum. Convivência com os animais é sempre muito saudável para a gente, né? Exatamente. Vou até contar um pouquinho da minha história aqui, né? Porque eu vim de uma medicina extremamente tradicional, extremamente racional. Acho que quem me vê hoje e que foi meu cliente no passado, porque eu me mudei de cidade, deve pensar, meu Deus, que aconteceu com ela, né? Que antes a gente sai da faculdade bem duro, bem rígido, e e foi através da clínica, quando eu no meu consultório mesmo, e quando eu morava em Curitiba ainda, sendo essa veterinária bem durona, de não pode nada, tratando só.
o ser animal como se fosse um objeto, só que eles são muito mais, né? E dentro da própria clínica tradicional, comecei a sentir aquele vazio interno. E foi quando me conectei com o Reiki que eu vi que tinha algo muito mais. E junto da energia, né? Que somos nós, da energia que são os animais. E eu comecei a levar essa energia para dentro do consultório. E através das minhas próprias experiências, quando entrei nas minhas próprias dores, eu comecei a estudar um pouquinho mais profundo da física quântica, que foi, assim, total significativo, e principalmente hoje com o meu trabalho, né? E então comecei a reparar que nós tínhamos uma vibração, os animais também uma vibração, e o porquê dos animais, que todo mundo dizia deles serem catalisadores, né, dentro de casa. E aí eu comecei um estudo próprio e fui entre vários outros estudos junto, e é onde eu faço essa conexão de descubra a cura do seu pet através da sua transformação, né? E na sua live anterior eu vi que você falou bastante da culpa e os nossos as nossas principais medos e monstros internos, né? E que a gente acaba trazendo isso para dentro de casa, para cima dos animais, onde eles acabam ficando doentes, né? Através da gente por energia e frequência. Sem dúvida, né? Tem um conhecimento também das constelações sistêmicas, né? Também me levaram a compreender, né? É que normalmente quando você tem crianças e animais doentes em casa, a primeira coisa a ser feita é cuidar dos pais, dos Exato. donos dos animais, né? Porque é exatamente isso. À medida que a gente vai percebendo, né? Porque todos nós percebemos quando a gente não está bem, o campo, nossa energia não flui, né? Se você também está com uma pessoa que está baixa astral, que está depressiva, que está muito vitimizada, você só conversar com aquela pessoa lhe tira energia, né? Então todos nós, intuitivamente, nós percebemos essa questão do campo, né? Porque o campo é uma região, né? Quando a gente estuda física, o campo é uma região que ela está sofrendo interferência, né? E que é capaz de produzir movimentos de forças, né? E aí são muitas forças que existem no universo, forças gravitacionais. Se eu solto um objeto, né? Se eu solto um objeto, tem uma força, tem um campo, né? Ele cai, porque tem um campo de energia aqui que, né, imprime uma força, já que, se bem que o Einstein trouxe a ideia de que há o espaço se deforma, né? Em regiões onde tem massas muito densas, né? Então, de forma que nós temos também esse campo, né, produzido, né, pelo nosso corpo-mente, né, que é exatamente o eletromagnetismo dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E hoje os cientistas já conseguiram mensurar o campo eletromagnético do coração, que é muito poderoso. É um campo magnético muito poderoso, 5.000 vezes maior do que o campo magnético do cérebro, e o campo elétrico do coração é 100 vezes maior do que o campo elétrico do cérebro, né? Então nós, né, quando nós estamos, na verdade, num ambiente, né, o nosso corpo ele se expande além de nós, em torno de 3 metros, pelo menos, né, de energia ali flutuante, né? Então, naturalmente, que quando nós... hoje eu estava na live falando sobre essa questão da culpa. Então, a culpa é um vórtice atrativo para aquilo que você tem culpa, né? Então, a pessoa que ela está... quem já passou por culpa, eu já passei como ser humano, já passei por situações, né, de culpa, e percebeu o quanto aquelas situações que eu sentia culpa, como eu canalizava aquilo. É como se a pessoa estava sabendo, né, porque na verdade é isso, a pessoa sabe. As pessoas, a gente não se comunica só através da palavra, né? Na verdade, a comunicação eletromagnética ela está acontecendo o tempo todo. Então, no momento que nós estamos ali gerando expectativa em relação a uma pessoa, seja for, né, você está mandando esse recado para a pessoa, né? Então, é como se você provocasse ela naquela resposta, entendeu? Então, é isso que acontece. A culpa é uma resposta da pessoa
a sua vibração, a sua intencionalidade. Então, a mesma coisa acontece quando nós não estamos bem, e você tem filhos, tem animais. Então, esse campo, você cria essa avaria, né, eletromagnética, né, ou seja, a nossa desarmonia interna, ela se projeta, né? E aí as situações externas é como se fossem sinalizadores das nossas desarmonias, né? Então, à medida que a gente vai enveredando por esse campo do autoconhecimento e percebendo como é que é a linguagem do universo, a gente vê um animal doente e a gente vai dizer, pô, peraí, eu não devo estar bem, né? Ou seja, não é, olha, não é simplesmente pegar o veterinário bem alopata, né, como você já foi, né? E a formação é Uhum. toda. Aí vai lá e olha, o cachorro está aqui com diarreia, não sei o quê. E resolve aí o problema, né? E você não está conectado com aquilo, né? Tem o ambiente, né? Então, a mesma coisa com as crianças. Eu já tive casos assim de mães que me procuraram com filhos, com problemas. Eu digo, olha para você, né? Olha o que é que está pegando mais aí. Não, ansiedade. Então, trabalha essa ansiedade, né? A criança com problema de pele, não sei o quê. E a pessoa trabalha lá a ansiedade e a criança melhora, entendeu? Então, Uhum. isso aqui nós precisamos, todo esse conhecimento está mostrando o quanto nós realmente somos energia, somos vibração e estamos impactando o mundo em torno de nós, né? E aí qualquer desarmonia que está acontecendo, digamos assim, recorrentemente em torno de nós, aquilo ali normalmente estamos envolvidos naquele processo, né? Porque se é uma coisa esporádica, aconteceu aqui, amanhã não tem mais, é uma coisa, pode ser que seja uma coisa ali passageira, né? E nós também podemos emitir um padrão e a gente mesmo pode sair do padrão, né? Então, você pode entrar e Exato. você pode... Peraí, isso aqui está me fazendo mal, eu vou sair desse padrão aqui. E aí, mas aí se essa coisa se propaga, normalmente está associado a padrões internos, né? Que nós não estamos processando bem, né? Uhum. São as emoções que estão ativando essa fogueira dos pensamentos, né? Esse loop de desarmonia que afeta a planta, né? Tem plantas muito sensíveis também que morrem, né? A arruda, de vez em quando a arruda morre. Ela É. percebe. Pessoas, Aham. uma arruda que a pessoa me visitou, a arruda tem uma arruda linda, mas ela morreu assim que ela parece que ela disse, olha, ela pega, parece que ela capta e diz, olha, eu vou proteger tudo aqui agora, eu me vou, né? Estou me despedindo aqui, a carga mas então assim, isso a gente ter clareza dessas coisas nos leva para outra dimensão da relação com o mundo animal, com o mundo vegetal e com nós mesmos, né? Com as pessoas. É, é bem isso. E quando você entrou no tema também de criança, esqueci de falar que eu também sou psicanalista integrativa, né? Então, eu faço essa a abordagem dos papais e mamães de pet, se assim dizer, né? Que tem muita gente que é contra esse termo, mas enfim, né? Cada um com seu ponto de vista. E os próprios pais. Essa transferência que acontece para os animais, eu comecei a estudar exatamente isso, porque eu queria fazer testes científicos. Por eu ter vindo de uma medicina bem tradicional, opa, peraí, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui nessa transferência. E foi através da tabela, né? Tabela de Hawkins que eu vi a nossa emoção, ela é um eterno sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E quando eu comecei, pelas minhas experiências próprias, olhar isso através da natureza, dos animais, e a minha experiência com o meu próprio cachorro, eu reparei que o animal, o gato, o cachorro, eles têm tudo uma frequência extremamente mais elevada que nós, de seres humanos. Então, quando eu comecei a reparar isso, eu fiz assim, uau! Né? E a gente coloca os animais, às vezes, como menos, só que eles não têm um ponto de vista, eles não têm um julgamento, eles não trazem trauma e drama. E quem traz isso somos nós. E através dessa ligação que acontece, tanto o pai com filhos e nós com os pets, acontece essa transferência da nossa psique e emoção de estar com uma frequência lá em culpa, medo, raiva, e o animal ou as crianças mesmo com nível de energia extremamente elevado, né? Até você começou a estudar através do trabalho do ronronar do gato.
Então, por que que os animais, eles trazem uma alegria, um amor? É só reparar quando a gente... O que que eles estão transmitindo? A gente vai no banheiro, saiu do banheiro, o cachorro tá lá já sorrindo pra gente, né? Então, eu comecei, por que que eles estão assim? Então, quando eu peguei a tabela, né, de Hawks, comecei a ver através da radiestesia que essa vibração dos animais é extremamente elevado. E então, não é... Os animais não são o coitadinho, como colocam, né? E assim, e é muito engraçado que quando se fala até de comunicação interespécies com o animal, a energia é a primeira forma de comunicação, que é a forma que os animais se comunicam. E, e eles sabem aonde eles estão inseridos, né? Então, quando eu trago bastante nos meus atendimentos as leis universais, né? As leis universais, a correlação da psique-doenças, onde através da doença do animal, da linguagem, do comportamento do animal, eu trago para o proprietário o que está acontecendo na psique-emoção, né? Então, quando eu via tudo isso resumindo juntos, eu come... e tudo batendo, eu falei, uau, isso aqui é uma parada extremamente sensacional que o mundo precisa ver, porque é uma coisa nova, né? A gente vem de uma medicina extremamente ocidental, racional, cartesiana, e só que é muito mais. E aí, quando você começa a ver que o animal não tem um julgamento, ele só diz sim, até quando a gente coloca e impõe, isso é bem também óbvio da física quântica, né? Então, aquilo que a gente coloca como no que eu foco, aquilo ali se colapsa, né? Se eu estiver errada, você, por favor, me corrija, que eu sou estudante ainda, né, da física quântica. Então, quando a gente coloca esse ponto de vista dentro de uma relação de nós, tutores, com os animais, eles captam aquilo e dizem sim. Isso é muito engraçado, porque eles não têm julgamento. Então, eles vivem, primeiro, no momento presente, que eu sempre falo, né? Então, acho que quase todas as pessoas falam pra gente viver o momento presente. Os animais, eles sempre estão ali presentes. Então, acho que quem já teve um cachorro, brigou e passou 5 minutos, ele já estava lá sorrindo, né? Porque eles não têm esse julgamento, a vibração é extremamente elevada. E é uma coisa extremamente incrível e novo assim, porque dentro da medicina tradicional, quando eu trabalhava, eu sentia falta de algo. Eu falava, não é possível. E eu sempre indo atrás da cura. Eu queria cura. E foi que daí eu comecei a descobrir chakras, estudar tudo isso mais, essa correlação com os seres humanos. E a física quântica trazendo, totalmente explicando esse universo, né? E principalmente também a minha própria transformação através do meu cachorro. Que a gente costuma apontar um defeito nos outros, isso, né, tanto até da própria psicanálise e psicologia, quando a gente aponta o dedo, tem até o dedinho, né? Quando você aponta o dedo para alguém, tem três maiores para dentro de você. E foi através até disso que eu própria me transformei através do meu cachorro, né? Então aquilo que eu apontava para ele, na verdade, estava dentro de mim. E tudo isso eu trago de uma forma assim, é incrível a transformação que as pessoas têm, porque não é o cachorro que é coitadinho que tá doente, eles estão aqui para ensinar a gente, vice-versa, né? Então é meio a meio aqui. Só que eles, como não têm julgamento e essa energia deles é extremamente elevada, eles ficam doentes para nos ensinar também. Legal, muito bom isso aí, né? Realmente eu já observo os animais há algum tempo, né? E os gatos, eles têm essa particularidade de estar em sintonia, né, com a energia, né? Eu comentei com você na Muito. conversa, um gato que eu me deitava no sofá, né? Se eu tivesse com a energia meio baixa, preocupado, alguma coisa assim, mas ele vinha, ele deitava em cima de mim, assim, algum chakra específico, e Uhum. ligava aquele motorzinho, e aí intuitivamente eu sabia que ele estava trabalhando ali, né? Então, Uhum. é muito, muito rica, né? E você trouxe aí como
como o animal, o nível de resiliência dele é estupenda, né? Então, Uhum. o tempo todo ali disponível, né? Então, o reino animal como eu venho estudando muito a inteligência da floresta, né? Então, isso tem sido para mim uma coisa assim apaixonante. Sim. Como eu venho já há bastante tempo, né? Depois de eu ter passado muitos perrengues com problemas de saúde, e ter passado uma boa parte da minha vida dependendo de medicamentos, eu hoje consegui me libertar completamente dos medicamentos químicos, né? E assim, uma das coisas que eu faço, né? Porque hoje eu não tenho nem plano de saúde, né? Eu chamo mais plano de doença. Então, o meu plano de saúde é o meu próprio estilo de vida. Não é totalmente. Você vai no plano de saúde, a pessoa está preparada para orientar você a se prevenir da doença, ela está preparada para você a ajudar a rastrear o que é que você está sentindo. Então, eu simplesmente, para mim, deixou de fazer sentido ir para um profissional que sabia menos do que eu, assim, de saúde, né? É, Sabe? Doença, é, sabe, às vezes menos do que uma pessoa lá que nem sabe de nada, assim, que foi para a universidade, porque toda lógica, eu costumo dizer que a profissão médica, né, e os profissionais de saúde, eles foram instrumentalizados em cima de um sistema, né? Então, profissões nobres que leva exatamente, convida você a conhecer o ser humano, né? Como eu já viajei muito, né, e tive contato com alguns sistemas, ontem mesmo fiz uma publicação de uma viagem que eu fiz, segunda viagem que eu fiz para a Índia, né? Então, fiz um trabalho com um dos mestres da medicina ayurvédica. A medicina ayurvédica é o sistema médico mais antigo do mundo. E não é. trabalha com um tipo de medicamento químico, nenhum, é só ervas, né? Aham. E aí trabalha com massagens, com óleos, astrologia, né? Uma consulta ayurvédica é feita com astrologia. Também conheci, em 2010, eu estive na Índia pela primeira vez, em Dharamsala, lá onde o Dalai Lama mora, né? Eu fiz um curso de psicologia dentro da abordagem budista, e eu fiquei muito encantado ali com a outra medicina, que é a medicina tibetana. Eu não conhecia a medicina tibetana. E assim, é de uma riqueza absurda. Eles são exímios acupunturistas, né? Uhum. Eles trabalham também como a Ayurveda, uma leitura de pulso, né? Sim. Uhum. E eu me lembro que eu levei ali um grupo de pessoas que estavam no nosso grupo para a gente fazer uma consulta para ver. É impressionante. Ele pegava no seu pulso, ele falava da vida da pessoa toda, assim, né? E uma das coisas que me chamaram a atenção, que eu teve um médico que eu conversei muito com ele, assim, fiquei muito interessado e tal. Ele me contando, eu comprei alguns livros também. Então, a medicina tibetana, ela vai surgir da observação do homem e da natureza, É. dos animais que estão doentes e que vão na natureza comer alguma planta e melhoram. Então eles começaram a observar isso. O cachorro está com diarreia, não sei o quê, e vai. Ele mesmo vai lá, né? E se eu vejo meus gatos aqui, enquanto comem algumas plantas minhas, eu fico só observando, né, o que é que eles estão. Daí é até importante falar, porque às vezes a gente não entende por que que o cachorro come lixo. Mas na verdade ele come lixo, come alguma determinada coisa, porque ele não tá na natureza. Pra Aham. saber, às vezes ele precisa de alguma coisa, né? E só que ele não tá na natureza e não tem aquilo, ele vai lá e mexe no lixo da forma como ele consegue. Só pra gente. A gente costuma brigar, né? Mesmo porque a gente não se imagina comendo lixo, mas é um dos motivos desse saber dos animais. É incrível, é meio assustador, mas. E aí, né? Criança, Continua. Precisava criança desse asco. é a terra, né? Então aquilo me chamou muita atenção, né? E naquela ocasião foi interessante, porque eu tive uma experiência de ter. Estava muito frio, né? Estava muito frio, era um momento que eu estava passando também por muitas transições na minha vida, e eu tive uma pneumonia lá em Dharamsala, né? E tinha um médico no meu grupo, né? E ele me examinou e disse: você está com bronquipneumonia, né? Tive febre alta, tal. E ali eu disse: ah, bom, então eu vou fazer minhas experiências aqui, né? Então, o que é que acontece? Eu fui me atender com um médico tibetano, né? Depois fui para um médico ayurvédico, né?
E aí fez umas massagens lá também com as massagistas tibetanas. A mulher tinha um potencial de cura. Quando ela botou a mão nas minhas costas, estava abaixo de zero o clima. Quando ela botou a mão nas minhas costas, parecia fogo, assim, uma coisa impressionante. E em 3 dias, eu não tomei nenhum medicamento químico, nenhum eu estava curado. Uhum. 3 dias, o médico disse, ué, mas eu disse, pois é, como é que aconteceu isso? Eu digo, aconteceu, né? Entendeu? Porque é exatamente isso, dessa busca, ou seja, eu estava passando por um processo, né? Nesse processo, na minha história, eu já passei por algumas situações, né? Que me levaram exatamente a testar os sistemas naturais de saúde e me testar também como indivíduo, né? É. Ou seja, de olhar Uhum. e dizer o que é que eu estou precisando aprender com isso, o que é que esse sintoma está me trazendo, entendeu? Então, assim, a grande questão é isso, né? Eu acho que nós estamos num momento onde nós podemos trazer, porque é muito sofrimento, né? Quando eu vejo a quantidade de pessoas doentes, sofrendo, essa quantidade de farmácias, de hospitais. Aqui em Recife é o terceiro polo médico do Brasil, as pessoas ficam orgulhosas às vezes. E, olha, eu queria ser o último, né? Porque o terceiro significa que tem muita gente doente, né? Muita farmácia. Então, assim, e levar para as pessoas essa possibilidade, né? Que é exatamente esse resgate com a nossa natureza, né? Com a natureza e com essa perspectiva, quando você olha o poder dos óleos essenciais, o espectro de cura que tem os óleos essenciais, que é a sabedoria da floresta, né? Então, que está ali, Uhum. pode se conectar a isso dos próprios alimentos, quando você olha os alimentos ali, são farmácias que tem dentro de cada alimento, né? Então, Sim. volta para esse contexto, né? É um contexto é realmente voltar para as nossas origens, né? E É. trazer para as pessoas que elas de uma maneira mais saudável e olhar para os animais como aliados nesse processo, né? São Sim, aliados, completamente. alegria, nos trazem companhia e nos trazem também sinais que muitas vezes são muito reveladores e importantes, né? Exatamente. Eu até falo assim que no meu trabalho, né, tem muita abordagem aí diferente, mas eu falo que o animal ele só é um coadjuvante, né? Que o autor principal de tudo que acontece é a pessoa. E você falou aí de medicinas ancestrais, eu sou apaixonada pelas medicinas ancestrais. É de um poder muito. Que nem você falou, são coisas assim que a gente, às vezes, do Ocidente, assim, é tão. Né, não é à toa tantas farmácias, mas é porque a gente se esqueceu de algo. E até o próprio yoga, né? Eu me formei em yoga na Índia, junto com medicina ayurvédica. E o yoga mesmo, ele vem historicamente, né? Diz que o Shiva observava a natureza. Então, foi através da observação da natureza que veio todas as posições. E, e por que a gente ainda acha que a natureza é menos, né? O cachorro. Ó, olha quem tá vendo aqui, ó. Ó lá, ó. E aí, gatão? Esse aqui é o Onyx, minha pedra preta. Quis aparecer. Essa galerinha aqui, ó, eles e vieram tudo para ajudar a gente na nossa evolução, ser humano, a gente se reconectar, né? Sim. Eles não estão aqui à toa. E é engraçado que tem estudos dos gatos, tem muito estudo falando até da pineal dos gatos, que é uma pineal assim incrivelmente de tantos cristais que tem dentro, que é um absurdo de tanta conexão. Eu falo que o gato ele é tão conectado com o momento presente, com cada célula do corpo dele, que o rabo dele é um outro ser, né? É, Ele é o rabo do gato é um outro ser para mim. Eu falo, gente, o animal, o gato é um ser extremamente no presente. E eu fico o cachorro já, ele é presente, mas ele é presente muito com a gente, né? É aquela conexão do proprietário, né? O meu tá aqui embaixo. Então, essa conexão que acontece do cachorro com o dono é assim, né? Tipo, você é minha Deus, digamos, ele me olha como se fosse a Deus. Aí os gatos, eles já são assim, ó. Tô conectado com tudo. Tudo, é, tudo, tudo. total. Ele tá ligado, né?
Aham. Não é à toa que o meu Onix aqui, minha pedra preta, veio pra aqui dar um oi, né? Que ele já percebeu tudo e veio pra cá. E, Você falou da e pineal, eu sabia dos gatos. Então, o gato tem né, pineal, é? Coleção de... sim, tem o livro da Cristina Cairo, né? Que eu falei, a psicanálise que eu me formei foi pela escola da Cristina Cairo, né? Uhum, E ela tem o livro O Poder do Gato na Cura das Doenças. E uhum. nesse livro, ela fala muito a respeito, né, de quando eles dão aquela fofadinha, assim, seja na gente, em algum lugar, eles estão simplesmente. é, Quando é na gente, eles sentem que tem algum meridiano, alguma coisa bloqueada, eles vão com as patinhas lá para desbloquear, né? E falam que justamente se um gato ficar muito deitado em cima da gente em um determinado ponto, você vai no médico que alguma coisa está errada ali. Ele está sentindo. Os gatos são incríveis. Tinha uma pessoa que me falou de um gato que... acho que o gato morava no hospital, né? Uhum, Era chamado Oscar. E disse que quando o paciente, né, que o Oscar entrava no quarto dele, o paciente ia morrer. Ele é como se ele fosse ali se despedir dele, alguma coisa. Então, uma sim. antecipação. Era impressionante isso. Passou a ser É. um... Quando ele entrava ali, quando ele resolvia entrar, podia esperar que não demorava muito, a pessoa morria. Ele certamente É, conectava, né, com a frequência da pessoa, né? Ou ia exato. uma última vibração ali, sei lá qual era a informação que ele estava carregando, mas é uma coisa muito interessante isso. É. Essa conexão deles é demais. E, enfim, ficou deitado aqui na mesa. Eu tô ligado, olha ela aqui. Pois Aí eu até, você tá transformando o ronronar do Alegria, né, numa música de meditação. então isso aí o que aconteceu, né? Eu li num livro do Larry Dossey, né, que é um médico que eu admiro muito, americano, e ele é totalmente voltado, assim, tem muito conhecimento de física quântica e também de curas naturais. Então ele tem, entre um dos livros dele, acho que é o Poder de Cura das Coisas Naturais, alguma coisa assim. E aí ele fala do hormonal do gato, mas não tinha ainda pesquisa. Ele fala, a ciência ainda vai descobrir que o hormônio Uhum, do gato tem, né, um potencial curativo, né? E foi quando eu tava no meu quarto, né? Ele estava sentado na cama estudando, né? E aí ele chega e senta no meu colo e liga o motorzinho, né? E aí uhum. foi quando e ele tá ele tá aprontando com a Serena, né? Ele tá Serena é Serena porque é quieta, né? E ele muito danado, ele pula em cima dela e fica aquela. E aí eu resolvi gravar. Eu botei o celular juntinho dele, né? E fiquei com ele ali um tempo, até ele entrou em alfa, dormiu, apagou, né? Uhum, 4 minutos mais ou menos. E aí eu resolvi olhar, fui no Google, digo, vou ver o que, é que tem sobre o Ronaldo do Gato. Foi quando eu descobri essa pesquisa recente, trazendo a frequência de 25 a 150 Hz, e que uhum. atua em insônia, em dores, tensões musculares, dores articulares, coração, pressão alta, uma série de coisas, acho que também osteoporose, enfim, né? E aí foi quando me veio essa ideia de fazer. Aí eu já gravei quase uns 10 minutos dele, né? Então eu tô com. A gente está trabalhando para fazer uma. Eu estou querendo botar uma trilha sonora e eu vou fazer uma meditação guiada na próxima semana. A gente está começando a maratona, um novo salto quântico, na segunda-feira, às 20 Uhum. horas. E a minha ideia é fazer uma meditação, cada dia fazer uma meditação. Então, uma delas vai ser as pessoas que forem participar, né? Então, são convidadas, né? Então a gente vai ter pela primeira vez a meditação, porque eu descobri que tinha lá nos Estados Unidos, nessa matéria, tinha uma pessoa que teve esse mesmo insight. Então ela pegou, entrevistou várias pessoas com ansiedade, com não sei o quê, e aí fez a meditação, foi só uma trilha sonora. No caso eu vou dar comando de voz, né? Ela pegou o Ronaldo Gato, botou uma trilha sonora, e aí botou o fone de ouvido nas pessoas, ela ficava no ambiente e depois que terminava a meditação, um gatinho aparecia para elas brincarem com o gatinho, né? E aí eles Uhum. perceberam
mudanças significativas, né? Então eu vou fazer alguns experimentos com essa meditação, sabe? E aí vou começar agora nessa maratona, eu vou trazer, né? A gente vai fazer uma prática e uma das meditações vai ser do ronronar do gato. Então, quem quiser fazer parte desse experimento, então, Sensacional, né? eu estou numa expectativa muito boa, né? A Laís, que é da minha equipe, ela disse, olha, porque eu mandei os vídeos, né, para a minha equipe, ela disse, olha, tá me dando uma sono, bota o vídeo, eu fico com vontade de relaxamento. Eu digo, pois é, né? Então, mas isso realmente, né? Então, a ideia é que a gente possa, com essas iniciativas, né, estimular as pessoas, porque a pessoa tem um gato em casa, às vezes não percebe isso, né? Não percebe esse potencial dos animais, né? E você estava falando dos pássaros, né? A frequência dos pássaros ainda é mais alta, né? E eu falava exatamente essa coisa de como eu me sinto bem desde de garoto que eu ia para a fazenda do meu pai, né? Então eu já dormi algumas vezes no mato, assim, né? Então, assim, nossa, para mim é uma das coisas mais fantásticas dormir no mato. Então, acordar ali com os passarinhos, aquela coisa, né? Aquela brisa, né? Aquele cantarolar, né? É um É. negócio lá dentro de um outro, é um campo de energia, assim, simplesmente mágico, extraordinário. Então, recomendo muito às pessoas. O trabalho que vem sendo feito no Japão vai se expandindo para a Europa também, que é o que eles chamam de banho de floresta. Então, quem puder Uhum. banho de floresta, né? Se tiver alguém com câncer, com depressão, com ansiedade, vai para dentro do mato, acampa, vai acampar, vai tomar banho de cachoeira, banho de mar, entendeu? Aumenta em 40% em um único dia dentro da floresta, o número de células natural killers, células anticâncer, e a atividade delas aumenta ainda mais, né? Então, assim, é uma coisa É. impressionante. E você fica É. um estado que aumenta a imunidade, né? Então, isso é fantástico. Então, eu acredito que, nessa perspectiva, as pessoas que estiverem se abrindo para uma nova proposta, os médicos, né? Eu estou fazendo, tem uma médica que está fazendo mentoria comigo, ela tem uma clínica quântica, mas um ambiente, uma música, uma música curativa, frequência, né? Aroma, tem plantas, tem cristais, né? Dentro de frequências. Então a pessoa chega ali, dá vontade até de ficar lá. É. Você pode criar um hospital, né? Porque os hospitais são lugares mais insalubres. É um lugar que eu não recomendo as pessoas irem, né? É um lugar fácil de você adoecer, porque as pessoas são muito doentes, muito desconectadas. A vibração de hospital é, É né? pesado, não estão na Pesado. vibração, né? Os aromas, as cores, até as paredes são as coisas, né? Então você pode criar esse ambiente, a gente pode criar em casa também um ambiente, né? Hoje eu tava colhendo cúrcuma, né? Então eu uso sempre cúrcuma, tirei umas raizinhas, plantei. Então tirei colhi um bocado de cúrcuma em casa, né? Que é um anti-inflamatório extraordinário. Então a gente Uhum. pode vários recursos, assim, usar a nossa casa para aproximar mais esse contato, né? Esse É. fluxo natural, né? E também utilizar na culinária, nos aromas. Então, todo dia que eu acordo aqui, eu tenho várias plantas aromáticas. Então, quando eu vou agora, a primeira coisa que eu faço é tomar um porre, né? De manjericão, de alecrim, Aham. de O arroz. alecrim, né? Eu amo alecrim. E se a gente reparar também, os animais, eles vão nessas ervas, né? Igual você falou, eles às vezes comem e às vezes eles só se esfregam mesmo. É incrível. Teve um dia até, eu moro em Búzios, e teve um dia que eu trouxe umas pedras da praia, assim, pedi permissão, né? Eu trato tudo como um ser com uma consciência, né? Então eu olhei e falei assim, alguém quer ir comigo? Aí brilhou uma pedra, eu falei, essa daqui, então. E eu trouxe, mas foi tão engraçado que os gatinhos não paravam de se esfregar. Não parava de se esfregar na pedra. Eu falei, uau, né? Será que a energia da pedra que veio do mar, ou às vezes o próprio sal, né? Isso daí eu não tive ainda a resposta, mas foi muito incrível de ver isso. É porque a pedra tem uma vibração também, né? Cada Tem? Uhum. minerais que ela tem ali, cada um tem uma vibração. Certamente
bateu uma ressonância ali que estava na sintonia deles, né? Como se fosse uma música, né? Não tá vendo, mas é como se fosse uma para um animal que tem muita sensibilidade assim eletromagnética, né? Aham. Ele tá tem entrado na sintonia da imagem. É. E quando a gente fala até nisso, é incrível como os animais eles são extremamente entregues às terapias, né, alternativas. Eu vi até que comentaram ali algumas coisas do Reiki, né? Eu sou mestre em Reiki, eu também ensino o Reiki. E é incrível como os animais para essas terapias, cristaloterapia, eles se entregam de uma forma incrível. E eu até falo assim com as pessoas, às vezes, que querem tá fazendo reiki ou qualquer outra terapia alternativa com os animais, é, porque tem o proprietário, né? Igual mãe, pai com filho, tem o proprietário. Então, sempre trazer, eu quando trato o animal ou junto com o proprietário, eu sempre tento induzir o proprietário também em estado meditativo para ele se acalmar, porque às vezes ele chega, né, em outro estado, assim, e o animal se entrega completamente, completamente, a coisa mais incrível. E até por falar em energia e frequência, como eles têm um padrão vibracional extremamente elevado, o tempo do reiki é muito mais rápido com eles. Uhum. E até acho que comentaram, acho que foi até a Silvia, acho que colocou alguma coisa que não sei se a gatinha, a cachorrinha chega, recebe um pouco, mostra onde ela quer e vai embora. Porque pelos meus estudos, como o animal não tem julgamento, não fica preso no passado, não tem nada, a vibração dele é muito mais elevada, então esse tempo de reiki, esse tempo de outra terapia, eu tenho outras terapias dentro do Access Consciousness também que eu faço, é extremamente mais simples, mais rápido, e o animal ele é extremamente entregue e responde muito, porque ele não tem julgamento se aquilo vai dar certo ou se não, ele simplesmente recebe, e é incrível. Mais uma vez, a gente tem que aprender os animais, com os animais, a gente receber, né? Que a gente está acostumado a doar, e se a gente recebesse mais as coisas sem tanto julgamento, né? Sem dúvida alguma. Que eu acho que nós estamos nesse caminho de aprendizado, né? Ou seja, com a natureza, estamos voltando, né? Essa conexão. Né? Então, eu acho Uhum. muito legal você ter tido essa iniciativa, ter aceito esse chamado, né? Porque Foi chamado. as universidades elas estão muito desconectadas assim desse mundo, né? É. Do materialismo, do mecanicismo, né? E assim, eu costumo dizer que na verdade a ciência, porque o verdadeiro cientista é uma pessoa que é educado para estar aberto para a investigação, né? Então, Uhum. a universidade é como se ela matou o potencial científico das pessoas. Porque, assim, você acredita nisso e tudo que é fora disso é pseudociência, entendeu? Então, Uhum. isso para a pessoa, olha, vai lá e experimenta, vê você com suas, né? Vê se isso faz sentido. Então, você encontra de pessoas completamente fechadas, né? Quando teve uma época, quando eu resolvi me lançar nesse trabalho, então eu tive muitas pessoas que ficavam, mas olha, você tem que fazer um mestrado, você tem que fazer um doutorado para as pessoas te respeitarem mais e não sei o quê, e ppp. Então, olha, foi tanta. E aí eu comecei também, na época, eu dei, alguns professores da universidade começaram a me convidar também, alguns fizeram eu tinha um curso de final de semana, né, que era o Paradigma Quântico, um portal para a nova consciência. Então começou a chamar, como eu trazia muita base científica, terminou atraindo algumas pessoas da Sim. IA, né? E alguns me chamaram, eu cheguei a dar aula em mestrado, assim, né? E, e aí eu cheguei né, me movimentar nesse sentido de fazer uma entrevista para mestrado. Né? Então eu fui fazer uma entrevista. Um amigo meu era doutor da universidade e tal, para dar aula lá no mestrado e não, cara, você devia realmente estudar filosofia da ciência e tal. Isso vai agregar muito valor. Aí eu fui lá fazer uma entrevista com um professor, né, PhD. Nossa, mas assim, foi tanta resistência dele, ele quase, na verdade, nem me deixava falar, entendeu? Então, ele
falava, só falava, só falava. Eu acho que ele já imaginando que eu estava onde eu queria mexer, né? Então foi tanta reza que eu fiquei olhando assim, eu disse, caramba, esse negócio aqui vai me dar, isso vai me dar um trabalhão, esse negócio aqui, né? Então, no final, eu terminei tendo orientação, conhece o Lama Padma-Santen, que é um lama Uhum. tibetano, ele é físico quântico, amigos, eu cheguei a fazer alguns retiros com ele na minha busca espiritual, visitei várias tradições espirituais, fiz várias, né, no taoísmo, no budismo tibetano, né, enfim. E aí o Lama foi exato, como ele era físico quântico, ele ensinou 25 anos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fiz um retiro com ele, uns 4, 5 dias, né? E aí eu disse, Lama, eu quero conversar com você. Quero ter uma conversa, porque eu estava exatamente nesse dilema, né? Nesse dilema dessa cobrança que eu deveria fazer um negócio, mas eu não senti, o coração não, né? Aí eu Aham. conversei com ele, né? Conversei e disse, olha, se você estiver precisando de um título para a sua vida, se isso foi importante para você, isso faz sentido, mas tu está querendo andar com liberdade, né? E o mundo, você não precisa. A universidade é um meio muito antiquado hoje, né? Muito antiquado, muito resistente. É. O Alan Wallace, que é um grande físico, do Dalai Lama, carta de lá no, se contra. O cara diz, não é ciência, ele nem sabe o que é que a pessoa nem entendem, né? Eles são É. tratadas mundialmente com é uma resistência. Onde quando você é cientista, eu ouço e digo, tá bom, você acredita nisso, sei direito o que é que você está falando, mas eu vou investir. Eu vou ver se isso faz sentido. Então, essa é a verdade. É. Não é você dizer, não, É. isso, você está dentro da caixa, até a caixa está fora da caixa, esse negócio. E, normalmente, as grandes revoluções aconteceram assim. Max Planck, né, que é, digamos assim, pai da física quântica, quem É. começou, né, a teoria dos quanta, né, é dele, ele era um Uhum. físico conservador, né? Uhum. E ele desespero e ele olhou para aquela realidade, propôs matemática que era fora da caixa, né? Que era as linhas espectrais, os níveis de energias descontínuos, Uhum. né? Mas ele chegou num determinado momento a tais compreensão da realidade, né? Normalmente com base na ciência, eles mudam. Não é porque os cientistas não, é porque eles morrem. E os novos cientistas, com uma mente mais aberta, se comprometem em importância. Só um minutinho aqui, que agora que eu percebi que está descarregando aqui meu computador. Opa. Eu achei que estava. Foi uma Uma alegria. alegria passou. Os meus fazem isso o tempo todo também. Eles passam, arrancam tudo. Minha internet vive caindo. Eu olho, ué, por que caiu? Eles derrubaram, caiu toda a internet. Derrubou, ele desligou o computador, agora foi que eu vi, estava já descarregando. E consegui ler. Aham. Então é isso, né? Ou seja, a gente criou um modelo que leva ao medo às pessoas, né? Tá tudo baseado no medo, no preconceito, é uma É, ciência famosa, né? E ao mesmo tempo é, vai ver isso dentro das religiões também. Então a gente precisa estar com um mundo muito desconectado, né? Você vê também as pessoas dentro das religiões muito preconceituosas, com muita intolerância, né? Ou seja, achando que a verdade dela é a verdade absoluta, né? Eu tenho é. dado muito o movimento do Dalai Lama, que ele está se movimentando no sentido de dizer, olha, nós precisamos nos preocupar com valores, né? Então, a religião desse tempo são valores humanos, entendeu? Então, não é necessariamente uma religião, porque, de repente, a pessoa bota uma fachada de uma religião, mas a prática de vida é completamente desconectada, né? Você bota o nome Sim, sim. de sei lá quem for, de Buda, sei lá quem for, mas a prática é completamente violência, é intolerância, entendeu? Então, isso não tem nada a ver, isso não é
isso eu costumo dizer, isso não é religare, né? Porque religião quer dizer religare, reconexão, é um desligare, né? É desligar, total. Uhum. Desligare, isso gera um sofrimento que Era. Uhum. pessoas religiosas sofrendo, com culpa, É, com medo, com tudo, é pecado, é não sei o que, é um Deus que pune, que não sei o que. Então é uma distorção completa. sim. É, Uhum. É que normalmente, nas religiões acontece, a gente dá sempre o poder para o outro ou para algo a mais, né? Só que se a gente entender, vós sois deuses, né? Todo mundo tem esse pedacinho e todo mundo tem o seu potencial de ser infinito e está sendo a contribuição aqui, né? claro. Eu já passei por tudo quanto é religião que você pode imaginar, já procurando algo, né? E quando eu olhei que o algo não estava fora, estava dentro, aí daí pronto, né? Eu falei, não preciso mais nada. Essa busca, essa busca interior, né? Nós nascemos. Eu gravei até um vídeo essa semana falando sobre isso, né? No Gênesis você fala, somos feitos a imagem e semelhança de Deus, né? E você vai encontrar essas passagens bíblicas que dizem, olha, mas Deus está dentro de você, né? E se você estiver conectado a essa, dentro dessa conexão, né, com esse divino, né, você precisa se preocupar com nada, está tudo resolvido, ou seja, as coisas se resolvem, né? Então, É, então exato. busca, né? Essa busca. A gente criou uma religiosidade muito desconectada, mete medo nas pessoas, entendeu? E É, termina sendo uma outra forma de busca pelo poder, de forma é, desconectada. Não é a ciência também materialista, que é muito preconceituosa, que não é ciência, né? Porque você, de repente, você chama de pseudociência tudo que não se adequa, né? Tudo que não se adequa ao seu modelo. O ano passado eu dei uma entrevista para um jornalista da UOL, né? Eu terminei conseguindo ele convencer. Ele ia fazer uma matéria sobre física quântica extremamente preconceituosa. De cara, você que sabe do que você está falando. Você é um jornalista é, para as pessoas de ambas as partes, entendeu? Você é. jogando já. Terminei que eu fui tão incisivo com ele que ele se abriu a uma professora da USP, que morava lá em Portugal, que tinha um trabalho assim ligado à espiritualidade. Eu digo, você tem que entrevistar as pessoas que estão botando a mão na massa e tem resultado, entendeu? Aí você tira as conclusões, mas você entrevistar uma pessoa que tem visão formada, que não conhece nada desse lado, e fica falando só porque tem preconceito, tem medo, entendeu? Como é que você vai saber? Como é que você vai entregar uma matéria se você está entregando uma coisa que já está ou seja, já está determinado onde você quer chegar, entendeu? Isso não é jornalismo sério, entendeu? Então, da mesma É. forma, é sério, assim, abre, que diz, tá, vamos lá, quem aqui está fazendo? Vamos, mostra seus resultados, mostra aí, né? Aí eu falei para ele, digo, cara, a quantidade de resultados que eu já tive aí na minha vida, entendeu? E de pessoas que eu conheço, idôneas, pessoas. Agora, em toda área tem picareta, mas isso tem, infelizmente, em todas as profissões. Como qualquer lugar, né? Então, Tá desconectado, ele de repente vai fazer a coisa, mas assim, não é aquilo, é como um médico, tem médicos maravilhosos, tem médicos, né, enfim, advogados, então em todos os casos, ele é suscetível a isso. Então, se a gente está é, nesse campo evolutivo, né, de entender que nós estamos plantando as sementes, né, que vão reverberar nas nossas próprias experiências, né, então a gente vai procurar fazer as coisas com ética, com justiça, com honestidade, com dignidade, fazendo bem para as pessoas, porque é a melhor forma de você ter bons retornos. Né? Quando a pessoa não compreende isso, ela vai ser corrupta, vai fazer alguma coisa, mas é porque ela está aprendendo, né? Está lá no jardim da infância e aí tem que passar por alguns dissabores, né? Mas isso faz parte da vida, né? E aí a grande questão é que você termina tirando o foco do que é essencial, né? E levando, né? Levando através de uma lente distorcida, muitas vezes preconceituosa, a deseducar as pessoas a serem mais curiosas, a serem mais investigadoras, a viverem as suas próprias experiências, né? Porque aí você, de repente, vai lá e vive a experiência, viva e sinta, se abra para viver a experiência, porque aí você pode falar da sua própria experiência. O cientista não é exato. obrigado a ser dentro da universidade, não. O cientista pode estar em casa, É, pode estar fazendo em casa, né? As experiências na sua própria... até, eu até,
até quando você comentou que as pessoas falaram, né, que você precisava de um doutorado, você até foi, mas você viu que não tinha nada a ver, e isso acontece muito com a gente, para tentar ficar no padrão, né? E eu sempre falo, querendo ou não, cada um tem sua própria verdade, né? Até é o princípio do observador, né? Eu construo minha realidade através daquilo que eu acredito. Né? Então, eu acho que vem mais Aham. até do lado em vez de respeito, né, com as outras pessoas, assim. O meu trabalho, as pessoas podem achar que não acreditar, porque é uma coisa tanto quanto nova e tá tudo bem. Só que para mim faz total diferença e vejo a transformação das pessoas refletindo no comportamento, na doença dos animais, né? E porque eu resolvi olhar e abrir, expandir um pouquinho, muito mais do que. Ó, até que quem mandou aqui esses dedinhos agora, ela foi minha cliente, né? Ela teve uma transformação, coisa mais linda do mundo, através dos animais dela. Então foi lindo. Legal. E é o respeito, né? Cada um tem sua verdade, né? Olha quem tá aqui de novo. Veio participar, né, bonitão? E, e é isso. Não. Você tem um gato e um cachorro. Dois gatos, dois gatinhos e um cachorro. E aí, eu falo que eu fico no meio de macho, né? É tudo macho. Toda noite eu durmo com três machos. Piadinha, né? Mas é isso, né? É a gente se olhar e através. Até teve uma coisa que acho que comentaram ali a respeito de animais abandonados. Voltando, alguns comentários que eu achei interessante também, né? Que foi do Reiki, as terapias alternativas para os animais. E os animais abandonados ou os animais que estão sofrendo. Quando eu fiz meu segundo mestrado de Reiki, eu fiz com o Ricardo Garé, que é um veterinário também. Ele trabalha desde que ele saiu da faculdade com o Reiki e os animais. E a gente foi para uma ONG fazer Reiki nos animais de uma ONG em São Paulo. E quando a gente chegou lá, ele falou assim: procurem os animais para vocês enviarem Reiki onde vocês quiserem. E eu, como veterinário, falei assim: vou ficar na área de internação, porque não me choca, né, muito os animais estando sofrendo ou não. Só que tinha pessoas que não são veterinários, né? Então ele só chegou e falou assim: ele é especialista também em comunicação com os animais, é bem legal. Ele só chegou e falou assim: se alguém sentir dor, pena, por favor, se retira do centro aqui dos animais de recuperação, porque os animais, eles sabem o que eles passam. E através disso e de outras coisas, eu tenho reparado muito que as nossas dores internas, principalmente da nossa criança interior ferida, né? Que a gente, quando é criancinha, lá a gente enxerga tudo errado e carrega essas dores até hoje. Esses comportamentos da nossa criança interior mal resolvida, elas vêm à tona nos animais. E por quê? Eu tenho reparado por quê? Porque é uma coisa mal resolvida internamente na gente. E os animais trazem esse comportamento pro proprietário ter como transformação, só que até então não tá no consciente, né? Ainda tá no inconsciente. Então, uma pessoa, tipo, nossa, por que meu cachorro é tão medroso? Ou por que meu cachorro vive doente? E aí, quando eu venho com essa correlação da doença, do comportamento do animal, através da psique-emoção, baseado na psicanálise, bum! É muito incrível, assim. E essa pandemia, todas essas coisas, tá vindo pra gente resgatar muitas coisas pra uma nova era que tá vindo, né? Na minha opinião. Então, eu tô vendo agora mais ainda desses resgates através dos animais da nossa criança ferida, da nossa criança para tratar aquilo e para um novo mundo, né, que tá vindo aí com muito mais consciência e seres humanos crescidos, bem, né, bem tratados no nosso interno. E você é super adepto da constelação familiar, né? E vai terminar em 20 segundos a nossa live. Enfim, é isso, gente.
Abraço aí.